Bom, então a gente vê Mateus falando sobre o ministério do Espírito Santo. Você vai ver, ele começa com João Batista, com a pregação de João Batista, né? Falando, eu batizo em água, mas o que vier após me batizar com o Espírito Santo com fogo. Aí a gente vê os milagres acontecendo no ministério de Jesus. E ele, quando tem a blasfêmia dos fariseus, né? Falando que ele expulsa o demônio por Beelzebub, ele fala, olha, aí ele começa a falar sobre a questão da blasfêmia do Espírito Santo, fala, eu expulso demônios pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Essa frase de Jesus, eu expulso demônios pelo poder do Espírito Santo, é muito interessante. Por que é interessante? Porque quando a gente vai no livro de a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou e assumiu a forma de servo. Isso traz algo revelador para nós. Ou seja, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, e ele se encarnou. Mas quando ele se encarnou, aí está o grande detalhe, o mistério da encarnação. O mistério, Paulo diz em 1 Timóteo 3, que é o mistério da encarnação. Jesus, ele se despiu, ele não utilizou, enquanto estava o seu ministério na terra, do poder dele como filho de Deus. Ele era a segunda pessoa da Trindade. Ele poderia usar o seu poder como filho de Deus. Mas Paulo fala que ele se esvaziou. Assumiu a forma de servo. Mas ele exerceu o poder, o ministério poderoso. Poder de quem que ele usava aqui? Aí que sabe, o próprio Jesus explica. Eu expulso demônios pelo poder do Espírito Santo. Ele utilizava o poder do Espírito Santo. Então, quando em Mateus 3, Jesus chega no Jordão, João Batista o batiza e naquele momento desce sobre ele em forma corpórea o Espírito Santo. É como se Jesus tivesse sido batizado com o Espírito Santo. Sem falar em línguas, né? Mas tivesse sido. Foi mais ou menos assim, foi uma experiência. Então ali se cumpriu uma profecia. Foi a partir dali que começou a fazer os milagres, né? A partir daí, porque a Igreja Católica tem nos livros apócrifos, falando que Jesus na infância fazia milagre. Pegava passarinho morto, ressuscitava ele, né? Fazia umas travessuras lá, mas isso é antibíblico. Isso aí foi escrito muito depois do cânon ter encerrado. A Bíblia não fala, a única coisa extraordinária que ele fez foi aos 12 anos, ele inquiriu sábios no templo e só. Mas não fez milagres. Ele inicia o ministério aos 30, né, que é quando geralmente iniciava o ministério sacerdotal. Mas aí, o que acontece? Ali, no batismo, estava cumprindo a profecia. Qual profecia estava cumprindo? Isaías, capítulo 11, versículo 2. Esses dias, um dos meus filhos, ele estava lendo Apocalipse. Ele começou a me perguntar, essa semana, sobre algumas figuras do Apocalipse. O Apocalipse é um livro que você tem que ler com muito cuidado, que ali tem coisa literal, mas tem muita coisa simbólica. Então ele falou, que são os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus, né? Parece em Apocalipse. Só que o Apocalipse tem vários números. É uma numerologia grande ali. Então, o 7 vai aparecer muito. O 12 vai aparecer muito. O 12, inclusive, multiplicado, né? Por 2, 24 anciãos. Por 12, 144. O 1000 vai aparecer muito em Apocalipse. Aí eu expliquei para ele que não significa que Deus tem 7 espíritos. Ali é o único espírito de Deus. O problema 7 é o número de plenitude. Então, quando falo 7 espíritos de Deus, é o Espírito Santo na sua plenitude.
E aí, é bom como a regra hermenêutica básica, né? Que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Alguém está com Bíblia aí? Leia, por favor, Isaías capítulo 11, versículo 2. Pode ler em voz alta. 11:2. Isaías 11, 2. O Espírito de Yahvé, o Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que proporciona um verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Isso é da Bíblia de Jerusalém? Não, essa aqui é da James. King James? Jerusalém. 11:2. Repousará sobre ele. Isso aí é qual? Corrigido, atualizado? O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Espera aí. O Espírito do Senhor, agora começa a contar. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Vai. O Espírito de sabedoria e entendimento. O Espírito de conselho e poder. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quanto deu? 7. É o Espírito Santo da sua plenitude. Aqui é o Espírito Santo? Isaías. E repousará sobre ele, falando do Messias, né? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Quando se cumpriu isso? Quando Jesus entra no Jordão e é batizado por João e o Espírito Santo dele. Ali ele foi ungido, né? O meu nome Messias é ungido, o nome Cristo, Messias em hebraico, Cristo em grego é o ungido. Né? A unção. E aí lá em Atos capítulo 10, versículo 39, Paulo vai dizer, e Deus ungiu a Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ele fala assim, e Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, e ele andou fazendo bem, curando a todos oprimidos do diabo. Então, o Espírito de Deus, a explicação está aí. Então, ali se cumpria, né? Ele passa a usar, né, o poder do Espírito. Esse texto também de Isaías 61 diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr-me em liberdade aos algemados. Também, mesma coisa. O Espírito do Senhor Jeová me ungiu para pregar. E aí, inclusive, Jesus cita esse texto no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 4 ou capítulo 5, se não me engano. Na hora que chega na sinagoga de Nazaré, ele dá o livro de Isaías para ler, e ele lê justamente no capítulo 61, apesar que a Bíblia, nos dias de Jesus, não estava separada do capítulo e versículo, isso aí foi muitos séculos depois, era um rolo, pegava e lia diretão. Então, ele lê, o Espírito do Senhor está sobre mim e tal, mesma coisa. O som melhorou aí, irmãos? Bom, vocês estão online? Pastor, tá pegando som ambiente, como eu falei, o microfone aí do senhor não tá funcionando, mas tá dando para entender tranquilamente. Como o irmão disse, se a turma não ficar falando muito, eu tô ouvindo de boa. Tá pegando som ambiente, não tá pegando... Mas dá para ouvir, pastor, pode continuar, tá dando para ouvir tranquilo. Tá, pastor João Freire tá dando uma olhada aqui. Ok, pastor. Bom, então se cumpre. Olha só como a Bíblia é maravilhosa, né? E aí Jesus começa a curar, expulsar demônios, fazer tudo pelo poder do Espírito Santo. Ah, mas tá certo? Tá, né? Ele tá falando que pode ser o seu áudio, o João Freire tá falando. Bom, então, por que Jesus não usou seu poder como Filho de Deus, foi usar o poder do Espírito Santo, né? Eu só posso entender que é para nos dar exemplo. Ele não precisava, ele poderia usar o seu tipo de Filho de Deus. Ele usa para que ele se esvaziou para dar exemplo para nós. Porque eu penso assim, que ele veio, né, e ele ia passar as mesmas fraquezas do homem, né? Para mostrar para a gente que a gente também passa. Ele passou, a gente vai passar também. É para não ter privilégio, né? Porque senão... Tirar proveito. Esquecer Aí eu falar que
porque ele também tem poder. Ele teve que abrir mão, né? Olha, uma das coisas, e se tratando de poder, e aí qualquer tipo de poder, uma das coisas mais difíceis para quem exerce o poder é ele conseguir se segurar e não usar o poder. É uma coisa mais difícil. Porque você é tentado a usar o poder. A única coisa assim, que eu vejo assim, que ele não segurou foi na questão da cura. Para libertação, em benefício dos outros, não dele, né? É isso. O que o diabo fez lá no deserto? Foi justamente tentar ele. E 3 vezes, né? Nosso poder, ele quer usar o benefício dele próximo. Falou, olha, você está numa fome danada, muitos dias sem comer. Olha para essas pedras aí, não parece os pão? Parece os pão. Então faz virar pão. A intenção era essa mesmo. O poder é isso, está com você. É só você falar e ele vira pão. Ele poderia fazer isso. Mas aí ele estaria... Mas ele já sabia. Tanto é que quando Jesus, aquele homem que desce no telhado, ele fala assim, para provar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, os teus pecados são perdoados. Sim. Ali ele usou o poder divino. Para provar que o Filho... porque ali ele estava usando um atributo divino ao perdoar pecados, né? Que só Deus podia perdoar. E é isso que ele foi acusado, né? Quem é esse que perdoa pecados, sendo que só Deus pode perdoar? Aí ele pegou e falou, ó, para que vocês saibam, então, que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Moço, pega a sua câmera e vai embora. Então, foi um exemplo, né? Ele usava somente o poder do Espírito. E ele é tentado várias vezes, né? O diabo, durante o seu ministério, vai tentar, né? Quando ele pede para ele pular do pináculo, ali foi uma tentação terrível. Por quê? O pináculo do templo é um dos lugares mais tentadores. O pináculo do templo é a religião. O pináculo do templo é o poder eclesiástico, é o poder na sociedade. O pináculo do templo. E aí ele cita a Bíblia para Jesus, olha só. E ele cita o Salmo 91. Tem crente que é tão esotérico, vou dizer assim, místico, que chega, ó, irmão, você está passando aí muito coisa aí, você tem medo de alguns espíritos aí, ou então você está tendo pesadelo, pega o Salmo 91, abre a Bíblia no Salmo 91, põe debaixo do travesseiro. Aí o diabo cita logo o Salmo 91 de cara para Jesus. Pode pular, pula. Você não precisa ir para a cruz, não. Para que ir para a cruz? Para que sofrer? Vamos encurtar o caminho, vamos fazer um show aqui, todo mundo já vai te receber como Messias. Pula e olha, eu vou te contar. E a Bíblia está te garantindo. Olha como é que é o discurso perigoso. Usando a Bíblia. No Salmo 91 está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te segure e não tropece em nenhuma pedra. Você viu? É por isso que tem uma frase que diz que a Bíblia pode ser a mãe de todas as heresias. O que é mentira, que a Bíblia não é mãe de heresia coisa nenhuma. Mas a interpretação que se faz da Bíblia pode ser mãe das heresias, sim. A má interpretação. A má interpretação dela. Aí faz todo tipo de... É um perigo você pregar um versículo isolado, ou você ler só para sua meditação um versículo isolado. Você tem que sempre ler a Bíblia, você lê o texto e contexto dele. Se ler o versículo só, ele escreve uma mensagem, só com aquele versículo. Só aquele versículo. Você tem que ler o texto e contexto. Então, ele falou que estava estudando Deus, ele estava lendo a Bíblia e Deus não viu tudo aquilo. E aí Jesus chega e fala para ele, olha, não tem... O que Jesus fala? Porque ele estava tentando a Deus, usando a Bíblia. Ou não, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por que que... Onde foi o pega do diabo ali? Ele fez um peguinho super sutil. Ele citou o versículo. Mas a interpretação do versículo estava errada. Ele falou, pula, que está escrito, aos seus anjos dará ordem. Ele estava falando, quer dizer, dá ordem para os anjos. O que ele quis falar para Jesus foi isso.
Mas ali, Jesus lembra ele, falou, mas aqui eu estou como homem. O que está escrito lá não é isso aí falando para dar ordem para anjo, não. O que está escrito lá é ele, aos seus anjos, só Deus pode dar ordem para os anjos. Quem dá ordem para anjo é Deus. Vai ter uns malucos aí que andam dando. Tem pregador aí nos Gideões missionários que atende o telefone no púlpito. Para aí, irmãos. Gabi, uma intimidade, é o anjo Gabriel. Sim, pregador famoso, né? Vou falar aqui, é o anjo Gabriel. Gabi, já chamando por apelido. Gabi ou Gabriel? Mas, irmão, isso é um perigo, as pessoas não imaginam, né? Pastor Júlio, mas essa interpretação de palavra aí, Jesus também já conhecia o diabo também. Sim, claro. Ele veio de lá, né? Os dois vieram de lá. Só que um veio caído, veio expulso, né? E o outro veio enviado. Então, ele sabia com quem ele estava conversando. A gente tem que tomar muito cuidado, porque mostra que um engano maior pode surgir no meio religioso, que coisa mais perigosa, né? E usando a Bíblia. Porque o maior perigo do diabo, quando ele mais... Você já viu a igreja satânica? Ela existe, mas não é tanto adepto assim, em termos de, considerando a população mundial, a quantidade. É pouco. Por quê? Porque quando ele se apresenta como ele assusta. Ele não gosta de se apresentar como ele é. Paulo diz que ele gosta de se fingir de anjo de luz. É o jeito que ele mais gosta. Né? Então, ele não vai usar ele não usa o nome dele, sabia disso? Ele gosta de usar o nome de Deus. O jeito que ele mais gosta de enganar é usar o nome de Deus, de Jesus. Pensando que é Deus, mas ali é uma obra do diabo em nome de Deus. E ele é tão cara de pau que ele tentou fazer isso até com o próprio Jesus Cristo. Nem poupou nem ele. Então, é um perigo. Bom, mas Jesus não usa o seu poder, não pula, não faz as pedras virar pães, né? Ele vai ser tentado várias outras vezes, né, a fazer alguma coisa que, na hora da crucificação, ele vai ser tentado a resistir. Aí ele dá só uma demonstraçãozinha do poder dele, né? Só João que relata isso. Na hora que eles vêm para prendê-lo, ele fala, quem vocês estão buscando? Jesus Nazareno. Ele fala, sou eu. Eles, pum, pede a cruz. Cai todo mundo. Aí levanta meio tonto. Fala, vocês estão procurando quem? Jesus Nazareno. Já disse, sou eu novamente, eles caem. Aí a hora que ele para de fazer isso, eles vêm e prendem. Aí Pedro saca a espada, corta a orelha, aí ele cola a orelha do soldado e fala para Pedro, Pedro, para com isso. Se eu quisesse, eu orava agora ao Pai, ele mandava 12 legiões de anjos. Não era esse o objetivo. O objetivo é que ele tinha que ir para a cruz, né? O diabo queria fazer justamente o contrário, evitar que ele fosse para a cruz. Então Jesus usa o seu poder, curando enfermos, expulsando demônios, libertando pessoas, ressuscitando mortos, né? O poder do Espírito Santo. E começa já a falar para os discípulos que estava dando autoridade para eles, estava dando poder para eles. Mas nem sempre eles davam conta de utilizar a fé para acionar tudo isso, né? Tinha hora que ele tinha que falar, vocês estão com pouca fé, por que vocês não conseguiam fazer isso? Não, vocês tiveram pouca fé. E ele ficou discipulando eles durante 3 anos e meio. 3 anos e meio, Jesus discipulando aqueles discípulos. Quando está perto da partida dele, ele começa a falar novamente. Fala, olha, aí cada evangelista vai narrar uma coisa. Marcos, no finalzinho, vai dizer, ide por todo mundo e pregar o evangelho, toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer não será, e em meu nome, falarão novas línguas, em meu nome expulsarão o demônio, ele começa já a falar. No Evangelho de Lucas, no final, capítulo 24, ele fala, olha, ide para Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos por poder. Ide esperai a promessa do Pai. Quando ele fala a promessa do Pai, era aquela promessa
de Isaías 44, que eu citei aqui no início da aula, de Ezequiel 36, Ezequiel 47, de Joel 2, 28, era a promessa do Pai que já vinha sendo profetizado pelos profetas. E que agora Jesus reafirma, né? No Evangelho capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 de João. Olha, eu estou indo, mas não deixo vocês órfãos. Eu estou enviando o Paráclito com o outro Consolador. É interessante ele também usar a palavra o outro. Por que o outro Consolador? Porque enquanto Jesus estava na terra, ele era o Consolador. A pessoa que estava enferma, ele curava. A pessoa que estava aflita, ele dizia, não temos. A pessoa que estava aflita, falava, vai em paz. Tua fé te salvou. Perdoados são os seus pecados. Ele era o Consolador. Só que agora ele estava aí, né? Ele falou, eu estou enviando outro. Igual. Eu estou enviando ele. O outro está vindo aí. Aí ele fala, olha, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós conheceis. Mas quando fala assim, ó, o Espírito Santo, ele é Espírito de Deus, né? O Consolador, o advogado, tem vários. Mas quando fala assim, ele é o Consolador, o ajudador. O consolo quer dizer que ele consola a nossa alma. E o ajudador é que nos ajuda nas coisas. Ele nos ajuda, como diz Paulo em Romanos 8, 26, né? Ó, não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Ajudando a gente, aí ele fala, e não só ajudando na nossa oração, ajudando inclusive na oração. Então ele ajuda nesse sentido. Você fala aí de Jesus, né, de forma humana, quando ele utiliza a frase, meu pai, passa de mim esse cálice, ali ele está se referindo ao peso do sofrimento físico ou ao peso de carregar o pecado da humanidade? O cálice ali envolvia todo, tudo, né? Tanto a parte dolorosa, física, como a parte do peso espiritual também, que era, né? Ele estava tão pastor, eu pergunto dele também, completando a pergunta do nosso governador aqui, mas Jesus não estava falando ali como homem, se é possível, passa. Sim, como passa. Porque como homem ele não suportaria. Aí logo depois ele fala assim, não, passa a toda vida. Mas o cálice ali era cálice de sofrimento, né? Tanto é que quando a mãe de Tiago e João vem na presença dele e fala, Senhor, deixa eu fazer um pedido para o Senhor. Permite que o teu reino, meus filhos, assentem a tua direita e a tua esquerda. Ele falou, olha, assentar a minha direita e esquerda é o Pai que determina. Mas deixa eu perguntar para vocês, vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado? E eles, sem saber o que estava falando, falou, podemos. Ele falou, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos. Falou, vocês vão ser batizados com o batismo que eu sou batizado e até vão beber o cálice também, mas sentar à minha direita e esquerda compete ao Pai. Por quê? Realmente eles foram batizados e foram todos eles martirizados, né? Todos martirizados pela fé. Mas quer dizer, eles falaram uma coisa sem nem saber o que estavam falando, né? Pastor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não se separam, né? Como assim? O Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, né? É um único Deus, mas eles são pessoas diferentes. Mas eu quero entender como Jesus ali, sabe, como que o céu abriu, o Espírito desceu ali. Não significa que tem que ficar. A unidade é tão grande que é um único Deus, mas as pessoas são distintas, diferentes. Então, o Filho estava sendo batizado, o Espírito descendo e o Pai bradando do céu. Esse é o meu filho amado que me comprado. É uma das referências mais. O único Deus, né? Mas são três pessoas. É uma trindade, uma unidade. Chega na hora de fazer o trabalho, é de um único Deus. Você vê um Deus só, mas na verdade é três pessoas. Tem um diagrama da Trindade que ele até é um pouco complexo, né? Tem um desenho
a grama da Trindade fala, aí lá o filho não pode ser o pai, por causa das pessoas diferentes, o pai não pode ser o filho, só que Jesus é Deus. O Espírito também é Deus. O filho não é o pai não é o filho não é o Espírito Santo não é o pai nem o filho. Mas o pai é Deus, o filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. É um mistério. É uma essência, né? São três pessoas. Tanto é que quando ele estava para morrer, ele foi orar e falou com o pai. O pai estava lá, e ele não estava orando. Quando o ser humano, por exemplo, quando Paulo fala aqui, em 1 Tessalonicenses 5:23, né? E o mesmo Deus, Pai, santifica em tudo, é vosso espírito, alma e corpo. Você olha, você está vendo uma pessoa só. Mas, na verdade, tem corpo, alma, espírito aí. E o homem foi criado em imagem e semelhança, né? Mas aí é que está. Para mim, é três pessoas. Eu, o senhor e o outro. Mas com um pensamento só. A Trindade é um grande mistério, né? Bom, a gente... Eu vejo assim, como um é o Criador, o outro é o Salvador e o outro é o Consolador. Eles têm tarefas distintas, né? Eles separam as atividades. Os três, na verdade, são o Criador, né? São o Salvador, só que cada um faz uma obra, parece que se dividia, né? Cada um fazia uma atividade. Né? Por exemplo, no processo de salvação, o Pai planejou, o Filho executou, o Espírito aplicou, né, na obra de salvação. Cada um fez uma parte, né? Mas a obra de salvação foi feita pelo a obra do Espírito Santo vai ser concluída na igreja, né? É quando a igreja foi adaptada. Sim. Até lá, até o final, né? Bom, aí Jesus chega então e fala, olha, está vindo aí a promessa do Pai. E aí, quando chega Atos capítulo 1, versículo 5, 6, ele começa a falar novamente, os discípulos vêm falar da questão de poder para ele, né? Eles estavam confundindo, porque quem lia o Antigo Testamento até a época de Jesus não sabia que tinha primeira e segunda vinda de Jesus, não. Aí que está o problema. Para eles era uma coisa só. Para eles o Messias era um líder político mesmo, né? Era um Davi mais poderoso, que vinha libertar eles. Quando Jesus vem e exerce o ministério dele completamente diferente do que eles esperavam, um choque. Muitos não aceitaram, assim como os judeus até hoje não aceitam. Até hoje eles não aceitam. Mas, só que aí eles vêm novamente, os próprios discípulos que andou 3 anos e meio com ele. Senhor, Atos capítulo 1, versículo 5, 6. É agora que o Senhor vai, Jesus ressuscitado, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ele falou, não compete a vocês, saber o tempo, as estações, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Vocês só preocupam com uma coisa, fiquem lá esperando, porque recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Não preocupa com isso. Caso, Paulo, veio Jesus, né? Então, assim, com a morte de Jesus já veio, assim, cristianismo, né? E a questão, assim, dos judeus, judeus, né? Uhum. Porque eles seguiam, os hebreus ali, eles seguiam ali a Moisés. Com a vinda de Jesus e que eles não acreditou em Cristo, né? O que eles seguiram? Eles continuam seguindo Moisés? Sim, eles continuam com a Torá, né, o Antigo Testamento, depois eles fizeram o Talmud, um compilado de tradições orais e leis, né? Na época... Porque naquela época eles tinham um sacerdócio. Esses sacerdócios não existem. Não, agora tem rabino. Quando o templo foi destruído, o judaísmo muda a partir daí. O foco deles agora passou a ser o livro, passou a ser a Torá. Houve uma adaptação, né, no judaísmo. Eles não fazem sacrifício mais. Para fazer sacrifício tem que ter o templo, eles não têm o templo. Então, hoje o foco deles é na Torá, né, no Talmud, mas nas leis. Estão aguardando a restauração do templo para eles darem isso. Aí sim, aí quando eles falam assim, quando o templo foi restaurado, aí volta os sacrifícios. Aí volta a ordem sacerdotal, volta tudo.
Enquanto não tem, eles ficam focados mais nisso. Mas aonde que aonde vai ser construído o templo, tem, acho que tem uma mesquita lá. Não, onde era o templo de Salomão e de Herodes, hoje é a mesquita de Omar e a de Al-Aqsar, né? É o mesmo nome da rocha. É o Domo da Rocha, e ali fica junto com a mesquita de Al-Aqsar. Ali, se derrubar aquelas mesquitas ali, é a Terceira Guerra Mundial. Deflaga a Terceira Guerra Mundial se derrubar aquelas mesquitas. Vai mesquita lá, não tem jeito, né? Mas ali já, outra escatologia, deixa eu falar. Ela só com terremoto. Bom, então Jesus falou, olha, esperem o poder do Espírito Santo. E é isso que aí sim, a partir de Atos dos Apóstolos, vai acontecer o Pentecoste e a história da igreja. Aí que a gente entra novamente no foco que a gente está falando, a teologia pentecostal na igreja, né? Mas era importante falar sobre a pneumatologia, como a gente falou, no Antigo Testamento, no ministério de Jesus